ele sofreu por causa dessa cartilha, mas elas foram retiradas da escola. Há 2 projetos que querem legalizar a prostituição no Brasil. O bispo está combatendo isso de uma forma maravilhosa. Os homossexuais estão se mobilizando contra a igreja. Enquanto isso, na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, enquanto se debatia o PLC 122, o tal da homofobia, quando se falava o nome de Deus, manifestantes gays e lésbicas se levantaram e apresentaram uma Constituição, mostrando que ali não valia a Bíblia Sagrada nem a Palavra de Deus, somente a Carta Magna que rege o país. Queremos lembrar o que a Palavra de Deus, a Lei de Deus preconiza. Primeiro, ao criar todas as coisas, Ele criou o homem macho e fêmea. E a finalidade do sexo não é apenas a procriação, mas é especialmente a procriação, tanto nos seres humanos quanto em todos os demais seres sexuados. Uma declaração fortíssima que está em Levítico capítulo 18, versículos 22 e 23. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Assim diz a palavra de Deus. A igreja precisa descruzar os braços. Que na sua Constituição fala de liberdade religiosa. E nós não vamos admitir, se essa nação nos garante liberdade religiosa, que livros evangélicos sejam queimados em praça pública. Esse foi queimado agora em Campo Grande com ordem do Ministério Público. O pastor Ademir em Santa Catarina foi processado e foi para a delegacia porque falou que a homossexualidade é abominável diante de Deus. Olha onde nós chegamos. Querem que a gente não leia mais a Bíblia, mas nós vamos estar lutando pela liberdade religiosa. Enquanto isso, no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional aprova o acordo entre a Igreja Católica e o governo brasileiro. Que aprova o texto do acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, assinado na cidade-estado do Vaticano em 13 de novembro de 2008. O bispo Rodovalho tentou estender o benefício às demais religiões, mas sempre havia opositores aos evangélicos. Mais um projeto, criando uma situação para outras religiões, apenas retira a laicidade do governo do Estado brasileiro, não só para os católicos, mas também para outras religiões. Nós estamos agravando um problema que surgiu com esse tratado. O governo está patrocinando o aborto. Nós estamos desmascarando as verdades sobre o aborto, irmãos. Por que as nações ricas querem que o Brasil aprove o aborto? Controle de natalidade. Por que as nações grandes estão financiando campanhas pró-aborto no Brasil? Porque as nações ricas têm medo desta nação, querem eliminar brasileirinhos. Sabe por quê? Há promessas de Deus para essa nação, que nós seremos um povo forte, que nós seremos um povo próspero. Então, o que eles estão fazendo? Vamos patrocinar o aborto. E as pessoas, a sociedade brasileira está caindo nessa conversa, irmão. Aí é um aparelho que já está sendo distribuído nos postos de saúde. Esse aparelho se chama aspiração manual intrauterina. Gente, o que é que tem no útero para se aspirar? Quem sabe? Bebês. Já está sendo distribuído, estamos condenando, estamos indo atrás dos postos de saúde que tem esse aparelho. Olha lá, o preço do feto, do tecido humano. Procure na internet. Vamos desmascarar. Tem muita história por trás do aborto. Não é apenas reduzir a criminalidade, não. Vamos ficar espertos, igreja. Apologia ao aborto, à pedofilia, ao estupro. Nós estamos no Congresso Nacional dizendo não. No Brasil, a cada 1 hora, 7 crianças são violentadas. Eu tenho a dizer, irmãos, que nós temos imagem na CPI da pedofilia. O bispo Rodovalho já viu, se emocionou. Meninas de 29 dias sendo abusadas pelo seu médico pediatra. Eu falei 29 dias, irmãos. O médico pediatra abria a vagina da criança e introduzir a língua numa criança de 29 dias. Nós temos imagem de meninas de 2 anos amarradas na cama e a mãe filmando e o pai estuprando a menina. Nós
Nós ficamos sabendo que há pedófilos no Brasil que só sente prazer se a criança for a óbito. Uma fita custa R$1.000 de abuso sexual. Se a criança for a óbito, essa fita pode custar até R$100.000. Há pedófilos que só sente prazer se a criança tiver síndrome de Down. Nós descobrimos e chegou para nós que há pedófilos que só abusam de crianças se tiver em cadeira de roda. Nós descobrimos que aqui no interior de Goiás, no entorno, há casais que geram bebês por R$50.000 para entregar para o pedófilo. R$50.000. A igreja evangélica precisa reagir. Nós precisamos reagir. Essa nação está doente. Nós precisamos fazer muito, irmãos. E podemos fazer muito. A igreja precisa reagir. A pesquisa diz que 50% das crianças abusadas se transformam em abusadores na fase adulta. Basta, e eu respondo, basta uma geração reagir. Se a gente quebrar esse ciclo, se uma geração reagir contra a pedofilia, nós podemos pôr fim a este mal na nação brasileira. E eu creio que Deus está levantando uma geração, e eu creio que é a nossa geração. Está vendo o mover de Deus. E deixa eu falar uma coisa, irmãos. Depois que nós começamos a estudar e a fazer um enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente, o bispo teve uma ideia da gente fazer seminários com pastores e líderes, onde às vezes vou eu, às vezes vai o senador Magno Malta. A gente está fazendo isso no Brasil inteiro e agora estamos fazendo aqui no Distrito Federal, onde a gente mostra imagens fortes. O que a igreja precisa saber? A guerra está travada. Que Deus nos abençoe. Bispo.